noite. Boa noite, tudo bem? Esse é mais um episódio do Bioescuta. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa da Uninasal junto com a coordenação de biomedicina. E estamos aqui para mais um episódio, junto a ele, o nosso novo orientador, José Ítalo. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. É um prazer noite. estar aqui novamente com vocês. E também temos o nosso novo convidado, Samuel Frota, ele que é graduado em biomedicina, pós-graduado. Ele também está fazendo doutorado, gente. E ele tem várias especializações. Gostaria de se apresentar, Samuel? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Então, como vocês já me apresentaram, sou Samuel. Sou biomédico formado aqui pela casa, pela Uninasal. Fiz especialização em hematologia clínica. Hoje em dia eu estou fazendo doutorado em biotecnologia em saúde, né, atuando dentro também das análises clínicas, com a pesquisa e desenvolvimento de novos testes diagnósticos. E desde que eu me formei, que eu venho atuando com análises clínicas na área clínica mesmo, né, em laboratório de análises clínicas, bem focado em urgência e emergência, trabalhando em UPA, hospital, essa praia assim mais da correria, que é o que eu gosto. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Eu gostaria de saber o que levou você a escolher a biomedicina. Gente, isso é algo muito assim, curioso, sabe, sobre mim. Porque meio que eu já vivo isso da biomedicina desde criança sem eu saber. Tipo, minhas brincadeiras quando eu era criança era laboratório, era fazer exame, eu ficava brincando que eu estava fazendo os exames dos meus bonecos. Eu brincava de que, eu vou fazer um experimento. Aí eu inventava de fazer perfume, que era álcool com... Aí eu botava umas florzinhas, só que aí não saía cheiro de nada. E aí o que é que eu fazia para enganar? Eu colocava amaciante e dizia para todo mundo que era o cheiro das rosas. Tadinha da tua mãe. Então, tipo, desde criança eu já tenho meio que esse perfil de laboratório. Mas demorou um pouco para eu descobrir isso. Eu só descobri o que eu realmente queria para mim quando estavam faltando 3 meses para encerrar o ensino médio. Que aí eu ficava, primeiro eu queria fazer direito. Quero fazer direito, porque ser juiz é muito legal. Então, eu quero fazer direito. E aí, eu tinha um livro que falava sobre direito constitucional. Aí, na primeira página do livro, eu desisti. Eu falei assim, não é isso aqui. Não vai dar certo para mim. E aí, continuei pesquisando. Aí, eu lembro que eu fui no médico, na época, né? Ia para pediatra ainda. Aí, eu falei assim, meu Deus, muito legal ser pediatra. Aí eu falei assim pra médica, como é que eu faço pra ser pediatra? Ela me explicou tudo, não sei o quê. Eu do interior, sou de Baturité. E era não sei se era a única, uma das únicas pediatras da cidade. Aí ela vinha super me dando apoio, não sei o quê. Toda vez que eu ia na consulta, falava, mas ficava assim, acho que... Não é pra mim. Que ainda não é pra mim, não. Aí ficava pensando nisso. E até que uma amiga minha muito próxima, que é a Dailana, não sei se... acredito que todos aqui conheçam. Ela já falava muito do curso de biomedicina para mim, porque era o que ela queria fazer. E nunca eu tinha despertado um interesse sobre isso. E aí, de tanto eu pesquisar, e eu não consegui me encontrar em nada dessas coisas, aí eu falei assim, vou pesquisar sobre a biomedicina, que a Dailana tanto fala. E aí, pesquisei sobre a biomedicina, me identifiquei, assim, super, e falei, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. E aí eu comecei a estudar, muito louco, tipo assim, vou estudar pro Enem, porque eu vou fazer biomedicina da UFC, mal eu sabia que... Oh, Jesus! Mal eu sabia que não tinha biomedicina na UFC. E aí, estudando, feito um louco pro Enem, mas aí como eu era bolsista numa escola particular lá do meu interior, aí eu consegui ir pra Uni 100% aqui na Uninasal, e aí fui bolsista durante meus 4 anos de faculdade aqui, e aí consegui terminar meu curso. Nossa, foi bem batalhado. Sim. E bem enganado, que eu me enganei Por quê? muito. Não, eu digo em relação à biomedicina, eu vou fazer na federal. Acho que todos nós tivemos essa Essa ilusão. E o engraçado é que quando eu estudava, eu gostava muito de colocar coisas que me motivassem assim, na parede lá que ficava de frente da mesa que eu estudava. Certo. E aí tinha uma foto bem grande do símbolo da biomedicina e do lado da UFC. Mas é sobre isso, gente. Cheguei aonde eu queria chegar.
Deu tudo certo. Então, uma pergunta mais pessoal. Já como você já passou por todo esse trajeto e ainda está passando, vai passar mais ainda, o que você considera a biomedicina para você? Então, a biomedicina é uma profissão onde eu sinto que eu consigo entregar mais de mim para as pessoas, né? Não é só uma profissão que eu sinta, tipo assim, sou remunerado por isso, tá tudo certo, né? Tem uma remuneração por isso. Não, eu realmente consigo entregar um pouco de mim para as pessoas no meu trabalho como analista clínico, no meu trabalho como professor, até no meu trabalho também como pesquisador. Então, eu sinto que, através da biomedicina, eu consigo fazer essa entrega. E, principalmente, na sala de aula, né? Porque, no laboratório, eu não vejo o paciente, né? Eu ali recebo a amostra e aí faço análise. O máximo de proximidade que eu possa ter com o paciente é numa ligação, caso eu precise conversar com ele sobre algum resultado. Mas ali na docência, que eu estou ali cara a cara com o aluno, que eu ajudo ele a aprender, principalmente quando é prática, adoro dar aula prática. Quando eu ajudo ele a aprender, que aí eu vejo que ele conseguiu diferenciar, sei lá, pela primeira vez a diferença de um linfócito para um linfócito atípico para um monócito. Pronto, eu já me sinto realizado. Então, né, na biomedicina eu consigo me encontrar dessa forma. Eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de saber como que foi a sua jornada acadêmica, como que se teve alguma dificuldade, como que foi, se tem alguma dica para os iniciantes. Assim, a biomedicina, eu acho que, não sei se todo mundo, mas assim, eu entrei falando assim, nem tem cálculo. Que, tipo, Outra ilusão. eu tenho um pouquinho de, tipo assim, não gosto muito, né? Mas, né, tem que passar por isso. Então, muitas das disciplinas, algumas como, tipo, tive muitas dificuldades em disciplinas como, por exemplo, fisiologia, biofísica, algumas, assim, mais pesadas. E sempre ficava, assim, na minha cabeça, será que isso é para mim? Será que é isso que eu quero? Será que eu vou aguentar passar por tudo isso mesmo? Porque, gente, não dá para você falar assim, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto e no percurso para chegar ali onde eu quero, eu vou fazer só o que eu gosto. Isso não existe. Isso não existe. Então, ter essa noção e saber que eu não ia passar só pela parte boa ali do caminho, que eu ia passar pela parte sofrida, que tem muitas partes sofridas, disciplinas difíceis, professores que pegam bem pesado, TCC, que, tipo, pelo menos para mim, foi um desespero o meu TCC, para eu conseguir entregar a tempo. Fala, por favor. Assim, é terrível. Então, tem as pedras, né, no caminho. E nisso, isso acontece até hoje, né, para mim. Eu acho que isso, na verdade, nunca vai acabar, porque não existe... as dificuldades fazem parte da vida, fazem parte dos processos normais da vida. Então, por exemplo, eu estou no doutorado, existem áreas do doutorado, tipo, coisas que eu preciso passar pelo doutorado que, para mim, são muito difíceis, que eu preciso sair muito da minha zona de conforto, e dá às vezes aquela aflição de, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir terminar? Será que será isso, será aquilo, será isso? Mas aí você bota na cabeça e fala assim, eu sei que isso faz parte do processo. Eu sei, inclusive o pessoal do doutorado fala assim, se não chorou é porque não viveu o doutorado ainda direito. E ainda tem a parte do cálculo, E né? ainda tem a parte do cálculo, gente, terrível. Mas o cálculo não sai de você, não importa a área que você for. Eu Não gosto de importa. Tá fazendo doutorado em biotecnologia, né? Isso, biotecnologia em O que saúde. levou você aí para biotecnologia? Então, desde a minha graduação, eu procurava já um laboratório de pesquisa que eu conseguisse me identificar. Durante a graduação, eu senti muita resistência de conseguir entrar na pesquisa, sabe? Eu buscava muito na UFC, os laboratórios de lá. Eu ia, batia mesmo de porta em porta nos laboratórios, ia presencialmente. E falava com os orientadores dos laboratórios. Falava assim, olha, eu sou aluno de biomedicina, do curso de biomedicina, eu tenho interesse em pesquisa, eu queria ser iniciante científico aqui, não sei o quê. Recebi 1 milhão de nãos. E durante a minha graduação, eu não consegui fazer iniciação científica. Então, eu saí da graduação
E entrei logo no mercado de trabalho, graças a Deus. E aí passei um tempo afastado nisso. Aí fiz a minha especialização, que a especialização é mais voltada mesmo para o mercado de trabalho. Fiz minha especialização em hematologia clínica e banco de sangue. E ali dando meus plantões e fazendo a especialização e bem afastado da pesquisa. E aí, quando estava... Não lembro direito se já estava ali no meio da pandemia. Não lembro direito. Mas foi nessa época de pandemia... A Dailana também, ela me arrasta para todo lugar. A Dailana, ela me convidou para conhecer lá o laboratório LBBM, que ela já estava no doutorado lá, que ela conheceu o laboratório através de uma especialização que ela fez lá em biotecnologia. E aí, mas só voltar um pouquinho para contextualizar. Depois que eu terminei, eu consegui ainda entrar em alguns laboratórios na UFC, que realizavam pesquisa, né? E aí eu fui acho que eu passei mais tempo, foi um de fisiologia. Mas também não me identifiquei muito com as pesquisas e aí acabei não ficando. E aí lá no LBBM, quando a Dailana me convidou para conhecer o laboratório, ela estava precisando mesmo de gente, de mão de obra que entendesse um pouco assim, de análises clínicas, porque além de ser o que o laboratório pesquisa, era o laboratório que fazia o controle da pandemia dentro da UES, então testagem COVID, todas essas partes de controle da pandemia, ficava ali meio concentrado nos biomédicos do laboratório, que na época eram poucos, hoje temos bem mais, graças a Deus. E aí me identifiquei com as linhas de pesquisa de lá e fiquei. E aí passei um ano na rotina lá do laboratório para ir aprendendo os processos, entendendo mais ou menos como funcionava. E aí, quando finalizou esse um ano, a professora Isabel, que é a coordenadora do laboratório, me convidou para fazer o doutorado direto. E aí fiz o processo seletivo, deu tudo certo e estou aí, na luta. Incrível. Tu também é professor, né? Isso. Sou professor de cursos livres, não dou aula em graduação. Entendi. Dou aula em cursos livres e em especialização também. E começou depois da graduação, especialização? Foi. Assim, quando eu acabei a graduação, por participar de ligas acadêmicas e tudo mais, eu acabei... Quando eu saí da graduação, né, aí acaba que, consequentemente, você também sai das ligas, mas aí eu acompanhava a Liga de Imunologia, que não existe mais aqui na Nassau. E aí eu era convidado para dar algumas palestras, sempre relacionado à hematologia, porque é o meu xodó, é o que eu amo. E aí, dando essas palestras, aí foi surgindo oportunidades para dar aula em curso livre, foi surgindo oportunidade para dar aula em especialização, isso depois do doutorado. E aí foram se abrindo essas portas. Além da Liga, teve algumas outras oportunidades na graduação que te fizeram alavancar a tua carreira? Abriram portas? Durante a graduação, a única coisa mesmo que eu participei foi de ligas, né? Somente? Sim, tentei entrar nos laboratórios da UFC, como eu falei, mas não consegui. Então, a proximidade que eu consegui com a pesquisa dentro da graduação foram as ligas. E aí, eu participei da Liga de Imunologia, que foi uma das primeiras ligas aqui da Nassau. Na época, era a Liga de Imunologia e a Liga de Citologia Oncótica, que eram ligas, assim, incríveis. E aí, depois, com o tempo, acabou que... Mas foram as ligas mesmo que te despertaram para essa parte da pesquisa? Na verdade, desde que eu entrei na biomedicina, eu já tinha esse interesse, sabe? Mais ou menos ali na pesquisa. Não sabia, tipo, realmente tenho um interesse, mas tinha alguma coisa que me puxava ali para lá, sabe? E até por conta, acho, dessas minhas brincadeiras de criança, fazer perfume, vou fazer não sei o quê. Teu coração entendeu? já batia por isso. Então, meio que isso já foi me puxando um pouco para a pesquisa. Compreendo. Você falou que fez especializações já pensando no mercado de trabalho, né? E eu queria saber se foi muito difícil ingressar no mercado de trabalho. Eu digo que eu tive um pouco de sorte e também tive estratégia durante a minha graduação para conseguir me inserir logo no mercado de trabalho. É muito difícil, quando você é recém-formado, você ingressar no mercado de trabalho porque os laboratórios pedem o quê? Experiência. E aí a gente pensa, sabe, o lado tanto do laboratório como também um lado do recém-formado.
o laboratório precisa de experiência, eles cobram com experiência, não é porque, tipo, o laboratório é ruim, ele não quer dar oportunidade. Mas, gente, é porque, principalmente esses laboratórios grandes, eles precisam de alguém que sente na bancada e saiba liberar exame. Não dá tempo de ensinar. Não dá tempo. É muito corrido, Porque né? são rotinas grandes. Os laboratórios hoje não recebem, tipo, por exemplo, um hospital. É 2, 3 rotinas absurdas. Então, e tem prazo de liberação, e tem indicador de atraso, indicador de não sei o que mais lá, indicador de... E tudo precisa caminhar. Então, para o laboratório fica muito difícil quando você tem que pegar ali aquela pessoa que não tem experiência, tem aquela experiência mínima do estágio, que não é nenhuma experiência de liberação, normalmente, É mais a parte técnica, né? mais a parte técnica, e o laboratório tem que ensinar do zero. Ensinar do zero é muito bom para o laboratório, com certeza, porque ela treina ali o profissional do Para jeito... aquele local específico, para aquela rotina. Fica com a Mas- cara do É, laboratório. O de hematologia eram 2 analistas e 2 técnicos. Microbiologia, 2 analistas e um técnico. Então, Ítalo tá com ciúmes agora. sinto muito. E Ítalo. muito. Então, lá eu pude aprender muito. Eu ficava no laboratório, acho que era de 1 a 5 o meu estágio. E aí, como eu lá tinha setor de paciente oncohematológico, foi lá que eu aprendi a gostar de hematologia, porque até então eu detestava, que você via Ai, aquelas gente, é lâminas... muito bom. Eu olhava para aquelas lâminas horrorosas quando eu não sabia ler, e eu falava assim, e agora? Não gosto disso, e agora? Pensava o mesmo. E agora? E aí, lá com tinha um setor de pacientes com doenças hematológicas, lá internado, então tinha leucemia, SMD e por aí vai, todos os tipos de doença hematológica que você puder imaginar. E eu ficava de 1 a 5, que era o meu horário do estágio, no local que eu precisava estar, porque era um rodízio que era feito nos setores com os outros estagiários. E quando terminava o horário, eu ficava de 5 às 17 horas no caso, né? 17 às 19 horas, na hematologia, mesmo assim por conta própria. Eu pedi para ficar, deixaram, e eu ficava lá lendo as lâminas, né? E aí ficava lá, e o analista lá me ajudando, e comecei a me destacar por conta disso. Lá eles faziam prova com os estagiários. Aí agora tá se arrependendo. Não é brincadeira. Lá eles faziam 2 provas. Uma prova quando você entrava e uma prova quando você saía. E aí, na prova, eu já me destaquei bastante. E aí, também com esse meu perfil mais proativo de querer aprender mais, né? Também fui me destacando no laboratório. E aí, eu não sabia que o meu preceptor da Hemato, ele era dono de um laboratório de análises clínicas. Nossa, que Uau. oportunidade. Não é? Essa é a parte da sorte, ó.
Então, no meu primeiro estágio, quando eu cheguei, o chefe do laboratório, ele estava lendo uma lâmina e aí ele viu uma célula e chamou todos os estagiários, falou assim, vocês vão me dizer o que é. E aí todo mundo, linfócito, 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 linfócito. E aí eu olhei, eu dei uma mexidinha assim no micro e comecei a ver grânulos. Eu peguei e falei basófilo, era um basófilo. Então, disso já surgiu a oportunidade do meu segundo emprego, que foi lá no meu primeiro local de estágio. Então, como eu falei para vocês, tem um caminho das pedras, mas o caminho das pedras ele precisa ser muito bem traçado. Eu não posso, tipo assim, meu foco é análises clínicas, quando eu terminar a graduação. Aí eu vou fazer um curso nada a ver, eu vou investir dinheiro num curso que tenha relacionado à biomedicina, mas é nada a ver para a área que eu quero. Não faz sentido, que era uma coisa que eu via muito na minha turma, sabe? Eles gostavam, por exemplo, algumas pessoas da minha turma, era um grupo específico que eles faziam todo ano o mesmo curso era um curso multidisciplinar em oncologia. Eu adorava oncologia por conta dessa questão de leucemia e tal, mas como, né, dinheiro, eu vou fazer assim, não, eu vou separar esse dinheiro que eu posso investir no meu processo de formação, eu vou investir num curso que eu realmente vou utilizar quando eu for para o mercado de trabalho, que é isso também me deu um destaque quando eu cheguei nos estágios. E isso hoje em dia ainda acontece muito na questão de que você fazendo cursos voltados para a área que você quer seguir, geralmente lá você se destacando, a oportunidade para você se inserir no mercado já sai de lá mesmo. Então é muito que, claro, precisa da oportunidade, mas para a oportunidade chegar só depende de você. Então, a dica é essa. Sim. Procurar cursos. A dica maior sejam conscientes nas escolhas durante esse processo. Você precisa entender, saber bem aonde você quer chegar para você saber qual caminho você vai precisar trilhar. Fazendo a escadinha, né? Fazendo a escadinha. Tem gente que faz até a escadinha literalmente no papel, né? Vai fazendo a escadinha e fala assim, eu preciso fazer isso, aprender aquilo e tal coisa para eu conseguir me dar bem ali quando eu me formar. Porque, no final das contas, sabe, o que vai contar não é o certificado de conclusão do curso. Assim, tá ali, tem 50 cursos no seu currículo. No final das contas, o que vai contar é você sentar ali na bancada e você saber ler uma lâmina e você saber liberar uma bioquímica. Então, você tem que fazer os cursos focado mesmo nesse aprendizado. Eu aprendi a liberar o básico da hematologia em curso livre, eu aprendi o básico de urina em curso livre, eu aprendi o básico de imunologia, tipo VDRL e tudo isso em curso livre. No César Caos, que tinha tudo isso, né? Meu primeiro laboratório era UPA, não fazia um leque tão grande de exames quanto faz no hospital. No meu estágio do César Caos, eu já fazia praticamente as análises todas de imunologia, o analista fazia só a conferência. Estava tudo ok mesmo, pronto. Então, ABO, VDRL, cumbis direto, cumbis indireto, tudo isso eu já fazia e ele realmente só fazia a conferência. Hematologia, da mesma forma, eu deixava as lâminas lidas, lá salvo no sistema, e eles faziam a conferência para poder eles fazerem a liberação e por aí ia. Então foi uma questão bem grande de responsabilidade e confiança do local contigo. Porque também eles entenderam que pelo menos o básico eu já sabia. Eu já sabia bem, já sabia fazer bem a contagem normal. E durante o estágio, porque em um curso você não vai aprender a fazer, sei lá, vou liberar uma leucemia. Isso é prática. Não tem... Só se você fizer o mesmo curso todo dia, quem sabe você desenrola, mas prática, isso é prática. Então, prática que eu digo mesmo na sua rotina, ali você pegar o paciente, porque eu passei lá os 3 meses de estágio vendo paciente com leucemia. Isso me ajudou muito, me deu já uma bagagem muito boa para quando eu estivesse ali sozinho no plantão e chegasse um paciente para mim com leucemia, eu saber liberar o hemograma dele. Já aconteceu no laboratório sei lá, algo imprevisto, assim? Não, laboratório é imprevistos. Todo dia, direto. Laboratório é Exemplos. Eu gosto. É. Eu trabalho com fatos. Rotina de laboratório, principalmente laboratório de urgência e emergência, porque quando a gente trabalha, né, tem um laboratório eletivo e um laboratório de urgência e emergência. O laboratório eletivo é aquele lá que atende aquele público que vai fazer os exames lá no posto de coleta, né, colhe o exame e fala assim, 3, 4 dias seu exame está pronto. Ali é mais calma, mais tranquilo, é mais sossegado. É mais fácil para aprender o normal, né?
Eu espero que não. Então, quando você é analista de urgência e emergência, você precisa de um jogo de cintura diferente. Porque nesse laboratório seletivo, quando se tem uma rotina grande, é tudo setorizado, bonitinho. Ah, tem um que libera hemato, um que libera a urina, um que libera não sei o quê. Urgência e emergência é você libera tudo. É muito mais fácil de você entender o básico dentro do laboratório eletivo, porque, querendo ou não, tu tem um tempo maior para liberar aquilo. Geralmente não tá só, né? Porque geralmente quando é setorizado, fica um analista por setor, dependendo do tamanho do laboratório. Então, é bem mais tranquilo de tu aprender. Agora, se tu já for direto para emergência, tu vai sentir a diferença. Tu vai sentir que é tu ali para tudo Tudo. e tu se vira. E, ai meu Deus, tô precisando de ajuda. Quem vai me socorrer? Você é a pessoa que é para socorrer os outros, entendeu? Você é que vai Compreendo. socorrer o técnico se ele precisar de ajuda no aparelho. Então, é bem puxado. Pra quem gosta de adrenalina, é ótimo, né? Começar pela emergência. Tem plantão que é loucura de 7 da manhã às 7 da noite. Você gostava dessa área? Eu gosto. Eu tô Eu não, gosto. Ele né? falou assim, eu gosto. Eu gosto. E aquela história, a gente reclama, mais faz, a gente reclama, mais gosta. Eu Porque gosto também de é correria. correria, é bom. confusão, é gritaria, é paciente cobrando, é médico enlouquecendo a gente por resultado, é equipamento parando, e tudo isso ao mesmo tempo e você tendo que desenrolar. Tem dias que você sai louco do laboratório querendo bater em alguém? Tem. Você pode fazer isso? Não, mas Senti um... tem que ter autocontrole pra não agredir Para ninguém. Mas é isso. verdade, Mas- gente, porque é loucura. Tu tá ali na emergência, sei lá, na emergência de um hospital de uma UPA, tu não tem noção de quantas pessoas vão chegar naquele momento precisando de atendimento. Tu pode ter lá um aparelho bioquímico que suporte X amostras e chega X mais Y de pacientes. E tu vai ter que dar conta. É isso. Falando nisso, foram desconfiáveis. Me contaram que vocês dois trabalham juntos. Como que é a relação de vocês dois? E lá ele me ajuda nas minhas pesquisas, ele também está envolvido em outras pesquisas, principalmente desenvolvimento de, acho que é vacina, não é? Que tu está envolvido? E teste kit diagnóstico também, teste rápido. Isso, e kit diagnóstico. Meu envolvimento é com minha tese, né, onde eu estou desenvolvendo, lá junto com meus orientadores, um novo kit diagnóstico de teste rápido para leishmaniose. E aí o projeto que eu estou envolvido mesmo é esse. Mas aí o Ítalo acho que está envolvido ainda num pouquinho mais. Eu fico um tiquinho de cada. Ajudo os doutorandos e tento focar no meu. Essa é a vida do iniciante. Oh, É muito Jesus. legal. Hoje eu não foi só fazendo isso. Mostrando a eles como é que funciona pelo menos o básico ali. É Eu acho importante. até bem engraçado essa questão dos meninos da nutrição, porque a gente, né, como somos da biomedicina, a gente já entra na graduação aprendendo a pipetar, aprendendo a tudo isso. Eles não. Então, tipo, pra gente que entra no laboratório é algo muito normal, tipo assim, pipetar, um fluxo, não sei o quê, eles olham e falam assim, não sei, como é que eu pego numa pipeta? Pra que que isso? Eles não sabem nem pra que serve.
Então, eu digo Questão que eles das têm... vidrarias, né? As vidrarias, eles têm muita garra, porque lá tem muitos pesquisadores nutricionistas excelentes e eles entraram lá sem saber nada de laboratório. Infelizmente, acontece bastante, então. Mas o bom é isso aqui, querendo ou não, eles aprendem lá e aprendem muito bem, entendeu? Isso Eles é bom. aprendem muito bem, porque eles vão do 0 pro 100. Eles vão aprender tudo lá dentro, vão aprender a mexer nos equipamentos e ainda vão aprender sobre as teses de cada um. Então, é muito bom, vale muito a pena. Falando naquele assunto da questão do laboratório elitista e também de urgência e emergência, vocês acham que, para iniciação, era melhor, no próprio estágio, começar no elitista, né? Já como é uma área, um local mais ali tranquilo para poder evoluir mais. Sim, eu diria que sim. O bom do eletivo é que você aprende bem o básico, porque 99% dos pacientes eles têm os exames bem normais. Tudo normal. E já no hospital, tá todo mundo alterado. Então, tipo, é quando você encontra até um profissional que ele sempre trabalhou em eletivo e um profissional que sempre trabalhou em hospital, é muito diferente. Então, A é melhor didática de alternar ensinar é diferente, O ideal sabe? é você passar pelos dois. os dois, né? No caso do César Caos, ele tinha uma rotina... Ele tinha todas essas alterações do paciente internado que está doente, mas ele funcionava mais como um laboratório de perfil eletivo, por conta de ser setorizado. Não costuma ser assim os laboratórios de hospitais. Não costuma. Então, eu meio que vivi... Eu consegui aprender mais, porque com o meu primeiro estágio, como falei, a gente já, né, era em UPA, então não tinha muito tempo de estar ali me ensinando, não tinha muito tempo de estarem deixando ali eu fazer as coisas, porque chegava uma rota, era um motoqueiro que levava as amostras. E aí, quando chegava lá, era uma correria para poder processar tudo, liberar tudo. E aí, lá no César Caos, que eu consegui aprender meio que mais assim profundamente. Por conta que, por ser setorizado, eu conseguia ver as coisas aos poucos, a pessoa conseguia me dar atenção. Então, eu acho importante você passar pelos dois perfis de laboratório. Como o Samuel falou, se uma pessoa for primeiro pro da emergência para realmente querer aprender, ela tem que ser muito proativa e já ter muita noção também, porque não dá tempo. É muita loucura, é muita correria. Você não vai ter para quem perguntar, mas não necessariamente você vai ter a pessoa ali pronta para lhe responder, porque vai ser bem corrido. Então, é complicado nesse ponto. Realmente, geralmente, o melhor processo é ir para o eletivo e depois para a emergência. E a questão da isenção no mercado de trabalho. Normalmente, os trabalhos comuns de CLT, a gente apresenta currículo. Para análises clínicas, a gente apresenta o currículo padrão ou tem outro tipo de currículo? É um currículo padrão. Não muda mesmo, sabe? É um currículo normal que a gente entrega. Nenhum processo seletivo que eu participei tinha algo diferente disso. Hoje em dia, as empresas, além do currículo, elas também, principalmente essas multinacionais, elas agora estão pedindo vídeos, tá? De você falando sobre você. Como assim? Isso, eu não vi Eu não- nada. Até porque são processos seletivos bem concorridos, então eles já conseguem, às vezes, tipo, por ser multinacional, às vezes, o RH é concentrado em São Paulo. Então, ali, o RH de São Paulo vai fazer a seleção, né, desses candidatos ali pelo vídeo, pelo currículo, para depois fazer entrevista com gestão e tudo mais. Mas costuma ser um currículo normal. Em alguns lugares, nessas multinacionais também, eles já têm um currículo padrão, que é assim, você vai lá no site, você faz a inscrição, você Se cadastra? cadastra o seu currículo, então não tem aquele currículo em, sei lá, um PDF que você anexa. Você coloca lá as informações, tipo, lá tem lá a sua graduação, você coloca seus cursos livres e tudo É mais. o Lattes, né? Não, o currículo Lattes é outro perfil de currículo, Mas certo? Mas para eles... pesquisa, o Lattes, Ah, tá. é? e para A docência, gente né? estava
realmente algo tipo assim, que não pode faltar, mas você tem que saber vender seu peixe através do seu currículo. Como, por exemplo, uma coisa, quando eu estava montando meus currículos, né, porque eu estava no meu primeiro emprego, e aí era muito distante, e eu queria trabalhar num laboratório maior, e eu fazia assim, minha estratégia era, eu vou fazer um currículo, e de 3 em 3 meses eu vou entregar o meu currículo nos mesmos laboratórios. Assim, Legal, né? A ideia, eu eu gostei. vou ganhar eles na insistência, No cansaço. no cansaço. Pedra Então, mole, como é? Tem aquele estado, né? água mole, água pedra mole, dura, pedra... tanto bate até que fura. Ia batendo na porta e ia entregando meu currículo. Até que um dos laboratórios, que foi esse primeiro que eu estagiei, que também eu entregava o currículo lá de 3 em 3 meses, acho que na terceira vez que eu entreguei o currículo, eles me chamaram. É isso mesmo. E, gente, falando do assunto dos vídeos, não é vídeo pequeno não, é vídeo de 2 minutinhos. Jesus. 2 minutos é pouco. É? Eu É acho. mesmo pra Não, você eu Fala falar? sobre Acho que você. não. Costuma ser você começar mesmo pelos laboratórios pequenos, que é onde você tem a oportunidade de aprender. Né? Os laboratórios pequenos eles são pequenos porque eles têm rotinas menores, então você tem a oportunidade de aprender. Né? O meu primeiro emprego foi num laboratório que atendia a uma UPA só. Então era tranquilo, eu conseguia fazer as coisas com um pouco de mais calma, porque uma empresa grande, eles vão exigir de você uma agilidade infinitas vezes maior que um recém-formado não tem. Então foi mesmo o caminho de, comecei num laboratório que atendia uma UPA só. E aí, depois de 1 ano e 4 meses, eu fui para um laboratório que atendia 5 UPAs. E aí, depois desse laboratório, eu fui para um laboratório multinacional. Que aí foi quando eu peguei ali a maior rotina e que foi, tipo assim, a maior escola para mim, porque eu comecei a entender mais como é que funcionava mesmo assim o laboratório, né? Um laboratório multinacional é muito organizado, tem uns processos muito bem definidos. Eles têm, na verdade, vários laboratórios aqui em Fortaleza dentro de hospitais. Então, por exemplo, eu estava no hospital tal, mas no outro dia eles me mudavam para o outro hospital. E aí eu nunca nem fui no laboratório desse hospital, mas eu chegava lá, eu sabia trabalhar como se eu estivesse no outro hospital, de fluxos tão bem definidos, né? Então, gostei muito de trabalhar, gosto, né? Hoje em dia trabalho num laboratório também bem grande, mas esse laboratório multinacional, ele me ensinou muita coisa sobre processos, controle de qualidade. Nesse laboratório, inclusive, ele era acreditado pelo Programa Nacional de Laboratórios Clínicos, e aí lá eu também tive a oportunidade de ser auditor interno da norma PALC. Então, aprendi uma infinidade de coisas nesse laboratório, coisas que eu carrego até hoje. Pelo que eu estou vendo, tua maior qualidade mesmo é a adaptação. Você se adapta com muita facilidade e Sim. aprende muito rápido. Inclusive, nesse laboratório grande, né, esse multinacional, tá muito puxada.
bota o Samuel para lá. É porque ela sabia da tua capacidade. Depois, que ela foi me falar, ai, Samuel, eu te mudei para tal canto, porque eu sabia que tu ia dar conta. Aí eu fiquei assim, ai, mas pelo A menos... pessoa não suja o nome se ela não sabe que você tem capacidade. Uhum. Só que eu achava que ela tinha raiva de mim. Então, Network, então. networking. E por que que ele funciona dessa forma? Porque laboratório é o setor mais perseguido em onde você estiver, seja no hospital, ou seja, onde for. Então, a gestão do laboratório, ela precisa de alguém que ela confie, alguém que ela conheça o trabalho e alguém que ela saiba que vá dar conta ali do negócio, para não ter problemas. Então, sim, o mercado de análises clínicas, eles funcionam muito por indicação. Por mais que exista todo o processo seletivo aconteça, mas ele funciona muito sob indicação. Então, não digo, tipo assim, não vou conseguir falar para vocês de, tem que fazer tal coisa, porque realmente eu não entendo bem de processo seletivo. Mas você conseguir mostrar bem o seu trabalho para as outras pessoas, isso já é muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E sempre, nos testes dos laboratórios grandes, sempre vai ter lá a linha perguntando se você conhece alguém de dentro do laboratório que está te indicando para aquela vaga. Porque, querendo ou não, é ali que já começa a responsabilidade de quem está indicando, Porque né? tem gente que consegue se vender bem e não é um bom profissional. Então, o laboratório, os gestores do laboratório, por mais que, claro, que o ideal, né, seja fazer todo aquele processo seletivo e tudo mais, mas não é todo mundo aqui se colocando como gestor de laboratório. Laboratório é cheio de problema. Laboratório é cobrado por todos os lados que você imaginar. Enfermagem, sei lá, nutrição, medicina, todo mundo cobra o laboratório. Uhum. Tu tem alguém que tu conhece o trabalho, sabe que trabalha bem, sabe que vai dar conta e tal, e tu tem uma pessoa completamente desconhecida. Quem é que vocês vão chamar? Só que você conhece. A que você conhece, que Uhum. você sabe que vai desenrolar ali bem o plantão. Até Então, porque o seu nome vai estar... exatamente. É um Então, efeito sim, muito importante, Uhum. muito importante. E realmente você tem que passar para a pessoa que você sabe. Porque se você consegue a vaga, você entra, você começa a ser cobrado e você não dá conta, a próxima pessoa a ser cobrada vai ser quem lhe indicou. E é outro ponto importante. Não é porque você foi indicado que o seu emprego está garantido. Você tem que entrar e fazer um bom trabalho, porque senão também você não segura. Indicação não segura emprego. Além de você precisar ali do seu networking, você também precisa entender bem dos processos, você precisa trabalhar bem, você precisa analisar bem as amostras e mostrar um bom trabalho, senão E se de adaptar à nada rotina adianta. do Fizemos laboratório. uma caixinha de pergunta no nosso Instagram, inclusive sigam a gente, tá? Quer falar, Linário? @bioescuta _podcast. E também o canal no YouTube. Bioescuta Podcast. Fiquem à vontade, gente. O nome dela é Ciarline. Tá complicado aqui, eu não sei. Mas a pergunta é: como você considera a área de concursos para biomédicos? É uma área complicada, principalmente aqui no nosso estado. Por quê? Biomedicina ainda não está incluída no plano de cargos e carreiras do município, por exemplo, ou do estado, certo? E o que é esse plano de cargos e carreiras? É um programa é uma lista, né, do governo, ou seja, da prefeitura, que tem lá todas as profissões que tipo o estado ou a prefeitura diga assim, a gente precisa desse profissional, e tem lá um programa de crescimento durante, como se fosse uma empresa mesmo, né? Aquele programa de crescimento, de aumento de salário ou algo do tipo. Então, na biomedicina ainda não está incluída. Por que ela não está incluída? Porque aqui a biomedicina ainda é muito nova. Estamos nessa luta, né? Já tentamos, eu acho que umas 3 vezes, 2 vezes,
Mas aí é um processo muito difícil, porque a gente tem a resistência de outras profissões que tentam agir contra para poder manter mais vagas para essas outras profissões. E aí a gente está nessa luta para a gente conseguir Gente, incluir. desculpa. Então a gente está nessa luta para conseguir incluir. E aí o que é que isso impacta nos concursos para a biomedicina? A biomedicina como eu posso falar para vocês, a biomedicina ela não vai estar obrigatoriamente incluída nos concursos. Como, por exemplo, a gente viu no caso da FAGFOR, não sei se todo mundo acompanha esse concurso. Abriu um cargo, que lá eles disseram de farmacêutico, e aí eles misturaram as funções da farmácia clínica, com o laboratório. Porém, todo mundo sabe que o profissional farmacêutico, quando ele vai, né, lá para o trabalho dele, né, entrou no concurso, ele não vai fazer as duas funções. Ele vai fazer uma só. Mas essa mistura dessas duas funções fez com que a gente não conseguisse entrar judicialmente com esse concurso para garantir vagas para biomédico. Porque quando está separado farmacêutico bioquímico e farmacêutico clínico, né, que é o que você vai para farmácia hospitalar, farmacêutico hospitalar, dependendo do concurso, varia um pouco o nome, o conselho consegue recorrer, né, em nome do sindicato, consegue recorrer e consegue incluir o biomédico à força no concurso. Mas, nesse caso, nessa mistura, não foi possível. Então, tem sim essa dificuldade aqui na nossa região. Nos outros estados não costuma ter tanto problema com isso, mas aqui para a gente, Ceará, Fortaleza, sim, é um pouco difícil o concurso para a biomedicina. Infelizmente, é uma situação muito triste, mas acredito que com o decorrer do tempo, vamos conseguir ganhar muito espaço. Então, eu queria deixar esse momento aberto para dizer que estamos chegando ao fim de mais um programa. Infelizmente.